Daniel, capítulo 1. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz deu a eles outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: E foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar. E vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, nos dê somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam comida no rei. Aí, o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só dava a eles legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles. E entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no Palácio Real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Daniel era um homem de caráter, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Daniel 1,8 Daniel era um homem decidido, que tomou a decisão de não se contaminar com a comida, mesmo que isso lhe tenha sido imposto, ou mesmo que todos ao seu redor, até mesmo os irmãos judeus, tenham cedido à imposição do mundo. Como eu e você temos guardado os mandamentos e a cultura do céu, mesmo diante do meio que estamos. Caráter significa personalidade firme, que não muda mesmo em meio às circunstâncias. Daniel era também um homem de fé. Experimenta por 10 dias a gente comer legumes e água, e veja o resultado. Daniel 1,2:15 Deus lhes deu conhecimento e inteligência, e não se achou entre eles alguém como os 4 jovens, porque eram 10 vezes mais doutos que os sábios do reino. Daniel 1,7:20 Fé a gente pensa só que é para conseguir a vitória, mas fé também se manifesta na obediência. Quando Daniel se decidiu não se contaminar, ele se arriscou, porque poderia ficar mais fraco que os outros jovens que estavam sendo treinados, e o rei poderia matar ou ele o seu chefe. Mas ele se desafiou e disse ao chefe para fazer um teste de 10 dias. Será que só usamos a fé para conquistar uma vitória, ou para obedecermos aos mandamentos de Deus também? Depois dessa atitude, vemos que Deus abençoou eles dando habilidades que mais ninguém em toda a Babilônia possuía. Você acha que precisa de esperteza para vencer no seu campo de trabalho? Ou você confia que a benção de Deus é suficiente? Daniel era um sábio negociador, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. 12 Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel 1,8 12 Quem disse que o que te mandam você tem que aceitar calado, ou mesmo se rebelar? Será que você pode se sobressair a essa situação por meio de negociação? Por exemplo, quem disse que você precisa mentir para atender ao interesse do patrão? Você tem pedido estratégias para Deus para se sair de algumas situações sem precisar fraudar. Daniel, homem excelente. Daniel era um homem diferenciado, de modo que ninguém conseguia chegar ao nível dele, de tal modo que ele permaneceu no palácio até na mudança de reino, e seus amigos eram 10 vezes melhores que os demais. Como nós temos servido ao próximo, seja no trabalho, na igreja, em casa, e tudo o que fazemos, entregamos com o melhor, ou somos medíocres? Guardemos estes 2 versículos, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17,1 Visto o homem diligente na sua obra, perante ele será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios 22h29. Conteúdo edificou? Curte o nosso vídeo, comenta o que achou interessante, compartilha com quem precisa desta palavra, e não deixe de seguir o nosso canal.